Olá, começa mais uma edição do Momento Político. Vamos discutir temas diversificados, análises de assuntos que estão em destaques com os jornalistas do Hoje. Vamos começar falando da medida provisória. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que devolveu ao Executivo a medida provisória que limitava a remoção de conteúdos publicados nas redes sociais. Vou chamar agora o jornalista Felipe Cardoso, que vai falar mais sobre esse assunto. Felipe, com a devolução de Pacheco, a MP não será mais votada. Agora muda tudo, né? Olá, Raquel. Olá a todos que nos acompanham no Hoje News. Pois é, Raquel, é exatamente isso. O presidente do Senado anunciou a remoção da medida provisória das fake news, né? Um texto que foi editado pelo governo federal às vésperas do dia 7 de setembro, né, o dia da independência do Brasil, que acabou mobilizando toda aquela gama de brasileiros ali em regiões estratégicas do país. O anúncio da devolução desta MP, Raquel, foi feito na tarde de ontem pelo próprio senador presidente, Rodrigo Pacheco, durante a sessão ordinária do Senado, né? Ou seja, aquele encontro, né, que acontece semanalmente entre os senadores da República. Acontece, Raquel, que esse texto já é tratado nos bastidores como uma nova derrota do presidente Jair Bolsonaro. Haja vista que, recentemente, outros temas de extrema importância para o governo também terminaram derrotados no Legislativo. Dentre eles, vamos destacar aqui a questão do voto impresso, né, que nós já debatemos, já trouxemos, já discutimos aqui exaustivamente, e também a mini-reforma trabalhista. Raquel, é importante a gente destacar que esse encontro, né, onde o senador falou sobre a devolução dessa medida provisória ao governo federal, ele aconteceu um pouco mais tarde e mais cedo o presidente participou de uma reunião, de uma solenidade no Palácio do Planalto, onde Jair Bolsonaro teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa medida, apesar de não ter citado, né, esse termo especificamente. Na ocasião, Bolsonaro falou da seguinte forma, eu separei aqui alguns trechos para vocês que nos acompanham no Hoje News. Ele disse o seguinte, que fake news faz parte da vida e acrescentou também que não cabe a eles regularem sobre isso. Em outro trecho, né, é importante a gente destacar aqui também que, além dessa participação de Bolsonaro, que esse texto devolvido também é tido agora como mais uma derrota oficialmente, né, do presidente, e agora cabe aos senadores permanecerem atentos a outras demandas que virão do Executivo nos próximos dias. Esses assuntos serão tratados individualmente nas casas legislativas e nós continuaremos aqui acompanhando e trazendo todos os desdobramentos para vocês que nos acompanham no Hoje News. Raquel. Felipe, obrigada pelas informações. Continue com a gente, que daqui a pouco eu vou te chamar novamente para a gente falar sobre outra pauta, tá? Agora, mudando de assunto, vou chamar o jornalista Iago Salles, que vai falar de um tema que foi destaque nacional há 34 anos, o Césio 137, o maior acidente radioativo do Brasil. A tragédia que marcou a vida e a rotina de quem morava no centro de Goiânia. Além de vítimas que ficaram marcadas para sempre com essa tragédia e outras que perderam suas vidas por doenças causadas pela radiação. Olá, Iago. Esse caso teve início em 13 de setembro de 1987, né? Olá, Raquel. Pois é, ainda há muitas perguntas que não foram respondidas nesses 34 anos, há personagens que não foram nem sequer ouvidos e muito segredo por trás disso. É muito bom salientar que é um dos assuntos mais polêmicos, é quase um tabu no governo estadual e no governo municipal de Goiânia. A gente, por exemplo, que acompanha esse caso há muitos anos, quem se sensibiliza ainda hoje com esse caso do Césio 137, que levou à sepultura em covas lacradas com concreto, 4 pessoas, né, entre elas Maria Gabriela, a Leide das Neves, uma menina de apenas 6 anos. Então, assim, o que choca mesmo é que em Goiânia não há nenhum tipo de memorial, não há nenhum tipo de onde as pessoas possam discutir esse assunto. Todos os lugares onde aconteceram os episódios, seja onde foi encontrada a cápsula
né, desse aparelho de raio-x, e onde essas vítimas moravam, que foi completamente ali ocupado por concreto, não há nenhum tipo de lembrança. Nas escolas municipais, por exemplo, fala-se muito pouco e superficialmente sobre o assunto. Eu acho que é um assunto que deve se discutir mais aprofundadamente, principalmente sobre o silenciamento dessas pessoas. O que a gente observa é que a imprensa, seja nacional, local, repete sempre as mesmas aspas, né? O mesmo argumento. Morreram pessoas, faz 30 anos, faz 31, faz 32. Mas não há uma cobrança sistemática por parte da sociedade, por parte do Legislativo Municipal e Estadual, da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vereadores de Goiânia, para se criar aí um projeto que traga a lembrança desse episódio, porque a gente sabe que ainda é possível que aconteça acidentes radiológicos em qualquer parte do mundo, porque a sociedade não lembra-se, né? Então, assim, a gente traz aqui no programa justamente esse tema para quebrar um pouquinho da narrativa de que está tudo bem, de que aconteceu, de que as vítimas recebem ali sua pensão, que é muito pouco. A gente sabe que essas pessoas recebem do governo federal ali menos de um salário mínimo, governo estadual mais de um mínimo, um salário mínimo, mas não dá para sobreviver. A Maria de Lourdes, por exemplo, a mãe da Leide das Neves, que foi impactada diretamente porque perdeu a filha e perdeu depois para depressão o marido dela, que foi vítima do Sérgio, e ele ficou muito deprimido por causa da morte da filha dele. Então, assim, ela gasta muito dinheiro, né, com medicamentos, porque além de medicamentos para pele, medicamentos para pressão alta, para o coração, ainda tem antidepressivo que consome parte do tempo dessas pessoas. Então, a minha participação fica aqui hoje para chamarmos a atenção para a necessidade de se discutir, além da memória, mas a valorização também dessas vítimas que ainda estão vivas, né, por milagre, porque a carga radiológica no corpo dessas pessoas é de se assustar e até hoje impressiona estudiosos e pesquisadores do assunto no mundo todo, viu? Obrigada, Iago, pela análise. E já se passaram mais de 3 décadas e muitos sobreviventes da tragédia ainda lutam contra o preconceito, além de carregarem marcas pelo corpo. Agora, mudando de assunto, vou chamar o Felipe novamente, que vai falar sobre um assunto que está em pauta aqui em Goiás, sobre a medida cautelar que visa derrubar decreto que reduz exames e atendimentos pelo IPASGO. Felipe, a decisão tomada pelo Instituto pode afetar a quantidade de exames e atendimentos autorizados em caráter de urgência? Olá, Raquel, é isso mesmo. Eu volto agora para falar sobre um tema local, né, um tema estadual que tem mobilizado aí as forças políticas do nosso estado, né? É exatamente isso que você colocou, Raquel. Recentemente foi divulgado um decreto, né, onde há um corte de cotas em 50% das cotas dos atendimentos eletivos aqui em Goiás. O IPASGO acabou justificando essa medida com base na necessidade, né, de haver um equilíbrio orçamentário, né, e disse que esses limites eles foram extrapolados, especialmente durante os últimos 2 meses, né, ou seja, julho e agosto, em função da demanda reprimida da pandemia da Covid-19. Acontece, Raquel, que esse assunto, obviamente, mobilizou aí os deputados estaduais, que ontem foram representados pelo presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, o deputado Gustavo Seba, do PSDB, que procurou o Tribunal de Contas do Estado, onde apresentou essa medida cautelar na tentativa de reverter essa situação. Enquanto o Gustavo Seba, o tucano, estaria ali articulando junto ao Tribunal de Contas essa derrubada, né, os deputados da Assembleia Legislativa estavam mobilizados em relação à causa, né, e nós presenciamos duros discursos durante o pequeno expediente, que é aquele momento de fala onde os deputados participam, né, na sessão ordinária que acontece às terças, quartas e quintas no parlamento.
Um deles, que saiu em defesa dessa derrubada, dessa medida, desse decreto, foi o deputado Hélio de Souza, também do PSDB, que por sinal também é médico, né, onde ele ressaltou aí o prejuízo não apenas para os assistidos, né, pelo plano de saúde, como também para todo o corpo médico, né, toda a equipe médica que acaba trabalhando aí, atendendo, né, os assistidos pelo IPASGO. E outra deputada que também usou a palavra para se posicionar duramente sobre o assunto foi a deputada petista Adriana Corsi. Ela considerou essa medida um absurdo e chegou a dizer que ela poderia ser encarada como um completo desrespeito aos servidores públicos do Estado e seus familiares. Raquel. Obrigada pelos esclarecimentos, Felipe. Obrigado você, Raquel, e obrigado pela audiência do Hoje News. Voltamos amanhã com novas informações. E continuando com o assunto sobre PASGO, o governo de Goiás se manifestou por meio de nota a respeito dos ganhos associados ao Instituto ao longo dos últimos anos. Além disso, o governo alega que o IPASGO é um dos órgãos que mais gera resultados. Termina aqui mais uma edição do Momento Político. Nosso objetivo é deixá-lo bem informado com notícias locais, nacionais e internacionais. Voltamos amanhã com mais informações.